Estranho Conto da Ilha Panorama é uma história em quadrinhos publicada originalmente em 2007, desenhada pelo Maru Suehiro, no qual ele adapta um conto do mesmo nome, publicado originalmente em 1926, escrito pelo Edogawa Rampo. E sobre o que é o Estranho Conto da Ilha Panorama, ou no original, Panorama to Kitan. A HQ, como conto original, ela conta a história do Hitomi Hirosuke. A história se passa ali no comecinho da Era Showa, entre 1926 e 1927, e o Hitomi, ele é um autor fracassado. Ele queria ser um autor literário, só que os textos dele não são grande coisa, ele tem dificuldade para ser editado, ele gosta muito de escrever ficções utópicas, e o editor dele fala para ele escrever outro tipo de coisa, temas mais realistas, mas ele se nega, e ele tá sempre sem dinheiro, né? Porque ele é um escritor que não tem sucesso, que não consegue publicar, que não consegue vender. Até que um dia ele faz uma descoberta de que um antigo amigo dele da faculdade, que ele não vê há muitos anos, chamado Komoda Genzaburo, morreu. E o Komoda, ele não tinha nenhum parente próximo. Só que, além dele ter morrido jovem e não ter nenhum parente próximo, duas coisas se destacam. A primeira delas é que o Komoda era de uma família muito rica, do qual ele era o único herdeiro. Eles eram ricos do interior, então eles tinham muitas terras, mas além de ter muitas terras, eles tinham fábricas e vários outros negócios. E o segundo ponto é que já no tempo da faculdade, o Komoda e o Hitomi, eles eram muito parecidos. As pessoas olhavam para eles e inclusive achavam que eles eram irmãos gêmeos. E quando o Hitomi, sendo esse escritor fracassado, quebrado, sem dinheiro, começa a pensar que o cara que ele conhecia na faculdade, que era muito rico, morreu sem ter nenhum herdeiro, e que os dois eram muito parecidos, o Hitomi, ele começa a arquitetar um plano. Primeiro, ele arma o próprio suicídio e faz toda uma carta meio depressiva dizendo que como o imperador Taisho tinha morrido, ele não conseguiria mais suportar viver naquele mundo moderno, que ele não conseguiria se adaptar, e resolve se matar também. E simula o próprio suicídio de um jeito que não se encontra o corpo, até porque não tem corpo, porque ele sobreviveu. E ao mesmo tempo ele vai até a cidade do interior onde mora o Komoda, vai até o cemitério, desenterra o cadáver do Komoda, que morreu há poucos dias. Inclusive o Hitomi, ele raspa o próprio cabelo, porque ele sabia que naquele lugar os cadáveres tinham o cabelo raspado antes do enterro. Abre o caixão do Komoda, tira as roupas, veste as roupas do Komoda e se livra do corpo e finge que, na verdade, ele é o Komoda que não morreu, que ele teve só um tipo de morte simulada, mas que ele acabou sobrevivendo, com o plano de assumir o lugar do Komoda, passar o resto da vida fingindo que é o Komoda e passar a ter o controle da fortuna do Komoda. E nesse ponto, quando ele volta, obviamente que os outros sócios, os empregados, o pessoal que trabalhava para o Komoda, muitos deles ficam incomodados porque eles achavam que eles iam ficar com o patrimônio do chefe que tinha morrido, mas o Komoda volta. E parte da história é o Hitomi fingindo que é o Komoda, assumindo o lugar desse amigo que ele não vê há muitos anos para ficar com o dinheiro desse cara. Mas pra gente entender bem esse trabalho, que é o Estranho Caso da Ilha Panorama, é interessante a gente entender algumas das relações que estão por trás dessa obra, tanto da adaptação quanto da obra original. Pensar em por que o Maru teve interesse em adaptar uma obra do Edogawa e para isso entender quem era de fato o Edogawa Rampo. O Edogawa Rampo, ele é um escritor que ele foi bastante relevante, bastante influente ali na primeira metade do século XX no Japão, e o próprio nome dele já nos leva a pensar algumas coisas, porque o nome de batismo dele era Hirai Taro. Edogawa Rampo é um nome artístico que ele adotou, e ele escolheu esse nome porque Edogawa Rampo tem uma pronúncia muito parecida com a pronúncia com sotaque japonês do nome Edgar Allan Poe. E para quem não conhece o Edgar Allan Poe, ele foi um escritor estadunidense, ele bastante importante no século XIX, que ele escrevia não só ficção, como ele também escreveu bastante teoria sobre a ficção. E os trabalhos do Poe foram bastante importantes para estabelecer todo o imaginário ali da cultura neogótica, como também para estabelecer e fortalecer o conto como uma forma literária ali nos Estados Unidos. O Edgar Allan Poe vai escrever bastante teoria sobre o conto, mas mais relevante para nós aqui é que em 1841 o Poe, ele publicou um conto chamado Os Assassinatos na Rua Morgue. E essa história é uma história de investigação de detetives, em que o protagonista da história vai ser um investigador que é o Auguste Dupin, e o Dupin, ele vai ser um personagem bastante relevante, porque ele vai se tornar o paradigma para o que vai se estabelecer ali no século XIX
como uma ficção investigativa. Toda uma tradição de histórias de investigações criminais, tendo como protagonistas grandes detetives que são intelectuais e que vai resultar em personagens como Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle. E um dos motivos do Edogawa Rampo ter adotado esse nome artístico, que faz uma referência ao Edgar Allan Poe, é porque o Edogawa ele tinha bastante interesse nessa ficção de detetives. Ao longo da carreira dele, ele vai escrever várias histórias de mistério, tendo como protagonistas detetives intelectuais que usam a inteligência para resolver os casos. Inclusive, ele vai criar um personagem que vai ser bastante famoso, que é o Akechi Kagoro, que vai estrear num conto chamado Dizaka Satsujin Jiken, o caso do assassino da ladeira D. E o Edogawa, ele não só vai escrever histórias de detetive, ele vai influenciar muitos outros autores japoneses a escrever histórias de mistérios de detetives, inclusive toda a primeira geração do Gekiga, que vai trabalhar ali nas revistas Namachi e Nakagi. Mas o Edogawa, além de ter essa forte influência do Edgar Allan Poe, tem outro autor que o próprio Edogawa citava como sendo uma das grandes influências dele, que é o Tanizaki Junichiro. O Tanizaki, eu já falei um pouco do Tanizaki no vídeo que eu falei sobre o Rashomon, porque o Tanizaki era o rival teórico do Akutagawa Ryunosuke. Resumindo a briga entre o Tanizaki e o Akutagawa defendia que o mais importante num conto para tu conseguir gerar o efeito que tu queria ao longo da história era a estrutura do conto. A forma como se contava a história era o mais importante para o resultado final. Se a gente partir da teoria do conto lá do Allan Poe, que um dos objetivos do conto é sustentar no leitor uma tensão ou uma emoção pré-determinada ali pelo autor. Já o Tanizaki, ele defendia que era menos importante a estrutura e era mais importante o que se contava e o lirismo e o imaginário daquilo que se contava, ou seja, a história em si era mais importante de como a história era contada, e o Akutagawa defendia que a forma como era contada era mais importante do que aquilo que estava sendo contado. Então ali no começo do século XX havia essa rivalidade teórica quando se falava sobre teoria do conto na literatura japonesa. Só que o Tanizaki vai fazer parte de um movimento que vai começar ali no Japão na década de 1910, mas vai se estabelecer mesmo nas décadas de 1920 e de 1930, que é um movimento chamado Eroguro Nonsenso. Esse termo Eroguro Nonsenso, ele se estabelece a partir de corruptelas com sotaque japonês para as palavras em inglês que tratam de erótico, grotesco e sem sentido. E o Eroguro Nonsense vai ser um movimento artístico que vai ser bem forte ali na década de 1920 e 1930, que vai combinar elementos do erótico e mesmo do pornográfico, mas também com a violência e com várias questões que eram consideradas imorais e bizarras. Então vai ser toda uma proposta estética para a arte que vai combinar essa questão do erotismo, muitas vezes com violência, e o que era considerado na época desvios morais, que poderiam envolver tanto coisas mais leves, como relações homossexuais ou relações sexuais fora do casamento, como também poderia envolver relações sexuais com mutilação, com tortura, com violência ou outras condutas que eram consideradas imorais ali no período. Então um elemento importante ali para o Eroguro Nonsenso é a ideia de combinar o prazer com algo que é visto como moralmente errado. A pessoa que está fazendo algo que ela sabe que é errado, ela sente culpa por fazer aquilo, mas ao mesmo tempo aquilo dá prazer para ela e ela continua fazendo, e o fato daquilo ser visto como moralmente inaceitável faz ela ter ainda mais prazer em fazer aquilo. E o Tanizaki, ele é um autor que não só ele vai escrever bastante histórias dentro dessa proposta, como ele vai ser uma das bases literárias do estabelecimento do Eroguro Nonsenso. Muitas das histórias do Tanizaki envolvem pessoas que elas estão buscando encontrar algum tipo de prazer, mas esse prazer se dá ao fazer alguma coisa que é visto como moralmente muito errado, mas aquilo ser imoral não impede as pessoas de fazerem, elas fazem, elas sentem culpa por fazer, e pelo fato daquilo ser errado e delas sentirem culpa, elas sentem ainda mais prazer em fazer aquilo. E essas histórias desses autores que vão trabalhar com Eroguro Nonsense, vai ter essas histórias que são mais leves, mas tem histórias que são muito tensas e muito bizarras, que envolvem prazer com violência, tortura, mutilação. E o Tanizaki, ele fazia parte desse grupo que vai ajudar a estabelecer essa estética do Eroguro Nonsenso. E o Tanizaki, ele vai ser uma das fortes influências do Edogawa. O Edogawa falava que o Tanizaki era uma das influências dele. E o Edogawa, ele vai participar desse contexto do Eroguro Nonsenso. Inclusive a história de estreia do detetive dele, do Akechi Kagoro, que é o caso do assassino da ladeira Z. O caso do assassino da ladeira Z
ele apresenta crimes que envolvem sadomasoquismo. Então o Edogawa, ele vai fazer parte do movimento do Eroguro Nonsense, vai ter histórias que vão tratar desses temas, mas o Eroguro Nonsense, ele vai ser ali uma proposta estética que vai ter um fim determinado, que vai ser 1936. Em 1936 aconteceram 2 eventos que vão ser bastante impactantes para o fim do Eroguro Nonsense, ou pelo menos o fim oficial do movimento. Porque em 1936, primeiro vai ter um evento que vai ser o fato de que alguns militares vão se organizar e vão promover massacres em que eles vão assassinar várias pessoas que faziam oposição ao governo e também várias pessoas que eles consideravam que praticavam condutas imorais contra o ideal de sociedade japonesa que eles acreditavam. Então vão ter esses vários assassinatos que vão acontecer ali em 1936 por parte de militares tentando proteger o governo e tentando proteger o ideal deles de moralismo. Mas em 1936 também vai acontecer um outro caso que vai se tornar bastante popular, bastante famoso na época, envolvendo uma mulher chamada Abe Sada. A Abe, ela era uma mulher que ela tinha um relacionamento com um sujeito chamado Ichida Kitizo, e o relacionamento deles envolvia relações sexuais sadomasoquistas. Ou seja, durante o ato sexual, eles se estrangulavam, se enforcavam um ao outro para tentar conseguir mais prazer nesse processo. E um dia a Abe estrangulou o Ishida até a morte. Ela pegou um pano e enrolou em volta do pescoço dele para apertar o pescoço dele como eles faziam de costume, só que nessa vez ela estrangulou ele até ele morrer. E depois que ele morreu, ela ficou um tempo abraçada no cadáver dele. Depois disso, ela cortou os testículos dele e embrulhou num pacotinho e disse pro pessoal da pensão para não incomodá-la no quarto, porque o Ishida queria ficar dormindo, e saiu e foi embora. E antes de ir embora ainda, ela pegou uma faca e cortou com a faca os nomes deles nas coxas um do outro e outras palavras de amor. E aconteceu que em um momento o pessoal da pensão descobriu que o Ishida estava lá morto, estrangulado, sem os testículos sangrando. A polícia levou 3 dias para conseguir prender a Abe, e quando prenderam a Abe no depoimento, ela disse que começou a se sentir tranquila depois de ter matado o Ishida, porque ela passou a ter certeza que ele nunca mais ia trair ela com outras mulheres. E esse caso da Abe foi divulgado pela mídia, ele se tornou público, o pessoal no Japão todo soube o que aconteceu, e ele foi usado como exemplo de como a cultura do Eroguro Nonsense era problemática e perigosa. A mídia moralista e o próprio governo vão usar como exemplo de uma relação que era fora do casamento, eles tinham relações sexuais, eles não eram casados, eles faziam práticas sadomasoquistas, se mutilavam, se torturavam e acabou em homicídio. Então vai ser usado como exemplo de como a cultura Eroguro Nonsense era problemática. E a partir de então, o governo começou a censurar tudo que envolvia essa estética Eroguro Nonsense. Então ali em 1936 começou a ter uma censura contra tudo que era Eroguro Nonsense, e ao mesmo tempo se sabia que tinham militares que saíam por aí e matavam todo mundo que era oposição ao governo, ou assassinavam pessoas que eles achavam que faziam coisas imorais. Então vários dos autores que trabalhavam com a temática do Eroguro Nonsense começaram a evitar entrar na temática, e várias editoras pararam de publicar porque eles tinham medo de repressão, porque tinha censura que proibia, e porque, sei lá, podia um maluco, fã do governo, fã do exército, pegar, entrar e dar tiro nas pessoas por causa disso. E o que aconteceu é que o Eroguro Nonsense, ele não acabou, mas ele continuou existindo no submundo. Existiam publicações ilegais que eram trocadas no submundo, mas não tinham publicações oficiais. E o que aconteceu foi que muitos autores que trabalhavam com o Eroguro Nonsense, eles pararam de fazer obras com essa estética por causa da censura e da repressão. E isso foi uma coisa que aconteceu com o Edogawa. O Edogawa, ele parou de fazer histórias que eram abertamente com a estética Eroguro Nonsense e começou, a partir de 1936, se dedicar mais a histórias de detetives. Ele vai fazer, inclusive, muitas histórias juvenis de crime, de mistério, de investigação policial. E ele vai acabar influenciando outros autores muito mais por causa das histórias dele de detetive do que das histórias da temática Eroguro Nonsense. E essa estética, ela só vai ser recuperada ali depois da Segunda Guerra Mundial. Daí teve a ocupação dos Estados Unidos no Japão. Depois que a ocupação estadunidense acabou no Japão, que a censura finalmente vai cair pela primeira vez depois de muito tempo, que vai ter toda uma releitura contemporânea do Eroguro Nonsense, que vai se chamar só Eroguro. E o Maru, ali a partir da década de 1980, nos anos 90, ele vai ser um autor de quadrinhos que ele vai fazer parte desse movimento Eroguro contemporâneo. Então faz sentido o Maru buscar lá no Edogawa Rampo referências para o trabalho dele, porque o Maru é um autor que vai fazer parte ali do movimento Eroguro a partir dos anos 80, 90, e ele vai buscar referências lá no Edogawa, que é um dos autores que fazia parte do movimento Eroguro Nonsense original lá na primeira metade do século XX. E não só isso, né? O Maru, ele também cita o Tanizaki como uma das influências para ele,
que também era uma das influências para o próprio Edogawa. Então o Edogawa e o Tanizaki, que faziam parte do movimento Eroguro Nonsense original, ali da primeira metade do século XX, eles vão ser essa referência conceitual para a obra do Maru ao longo de toda a carreira dele, mas a gente pode pensar também a partir das referências formais que o Maru usa para o trabalho dele, né? Porque o Maru, ele tem um estilo de desenho que é muito característico dele, mas ao mesmo tempo não é uma invenção dele. Ele trabalha a partir de várias referências. Uma delas vem lá da tradição do ukiyo-e, né? Que são aquelas gravuras ali do final da Era Edo, ali do final do século XVIII, do século XIX, que eram essa produção de gravuras que estava associado com a cultura dos chonin, né? Que são os mercadores e os moradores das cidades, né? Da população urbana, mas principalmente há dois gêneros de ukiyo-e. Um deles é o shunga, que são as imagens de primavera, que é toda uma produção de gravuras com temática erótica, e o outro gênero é o Muzan-e, que também é um gênero de gravura ukiyo-e, mas Muzan-e são os desenhos cruéis, são gravuras que representam cenas de violência. Mas, assim, não é exatamente o sangue em si, não é algo que se confunde com a ideia do gore, aquela satisfação em ver aquele sangue, aquelas tripas e pedaços de pessoas voando. Mais importante do que a explicitez da violência é a explicitez da crueldade. O importante nos Muzan-e não é representar a violência em si, mas representar o ato cruel. Mais importante do que o sangue saindo é ver o sofrimento da vítima. É ver alguém sendo torturado, sendo mutilado, tendo a pele arrancada, mas não pela estética da cena de violência, mas pelo prazer de ver alguém sofrer. E obviamente esses dois gêneros de gravura, o Muzan-e e o shunga juntos, vão ter tudo a ver com a proposta do Eroguro, de combinar essa questão do sofrimento, do bizarro e com o prazer. Isso vai ser uma das grandes influências para o imaginário visual do Maru. Ele vai pegar essas propostas do Eroguro, que é toda uma releitura do Eroguro Nonsenso, mas ele é um autor de quadrinhos, ele tem que trabalhar com desenho também, então para ele não é o suficiente só a questão conceitual. Ele precisa fazer essa estética se manifestar com imagens. Então ele vai buscar influência justamente nessas duas tradições, o shunga e o Muzan-e, e vai combinar as duas para criar uma forma dele de manifestar visualmente a proposta da estética Eroguro. Só que tem outra influência que é bastante importante também nos desenhos do Maru, que vem de outra origem, que a gente pode notar muito nessas formas dele de desenhar as expressões humanas, que são esses personagens que eles são expressivos, mas ao mesmo tempo eles são inexpressivos. Sei lá, um personagem do Maru tá surpreso, tá assustado. Como é que ele representa isso? A pessoa abre um pouco a boca, dobra um pouquinho a sobrancelha e só. Ao mesmo tempo que parece que aquele personagem tá manifestando uma emoção, também parece que ele tá extremamente apático, e apático no sentido original do termo, né, de sem patos. Tem um código ali que aquele personagem tá manifestando alguma emoção, mas o código é bem sutil. Isso acontece porque o Maru, ele não deforma os rostos como fazem vários outros desenhistas. Aquela pessoa tá com pânico, tá com medo, ele dá uma mexidinha de leve na sobrancelha, abre um pouquinho a boca e era isso. Ele não vai regalar os olhos, ele não vai mudar as proporções, desenhar uma boca aberta maior do que seria uma representação naturalista de uma boca aberta. Então a representação das emoções dos personagens acontece tudo de forma muito sutil, e muitos dos desenhos deles são assim, porque uma das referências que ele segue é o estilo de desenho que vem lá de uma tradição do Kamishibai. E também essa tradição do Kamishibai não é por acaso. Alguns dos desenhistas de Kamishibai que trabalhavam ali na década de 1950 e de 1960 vão ser bastante influentes na obra do Maru. É deles que o Maru vai herdar o estilo de desenho deles. Desenhistas como Sawatari ou Yamaguchi Shotaro, e ambos os Sawatari como o Yamaguchi Shotaro, eles trabalharam bastante com um roteirista chamado Yamamoto Gosei. E o Yamamoto Gosei, ali na década de 1950, já fazia obras de Kamishibai que adaptavam obras que eram do Edogawa Rampo. Tem um conto do Edogawa Rampo, por exemplo, chamado Circus no Kaijin, que é o Kaijin do circo, que ele é de 1957, que também envolve o Akechi Kogoro investigando crimes que acontecem num circo, que supostamente é uma criatura monstruosa lá que mata as pessoas, e ele tá matando as pessoas por vingança. E ali no começo dos anos 60 vai ter uma adaptação para Kamishibai de Circus no Kaijin, que vai ter roteiros do Yamamoto Gosei e desenhos do Sawatari, sendo que o Sawatari é um desses desenhistas de Kamishibai que vai ser referência para a obra do Maru. E não é por acaso, o Maru vai buscar referências visuais nesses desenhistas
desenhistas da década de 1950, de 1960, que já faziam adaptações das obras do Edogawa Rampo. Inclusive, nessa edição aqui da revista Garo, que é de maio de 1993, a primeira história publicada aqui é do Maruo Suehiro, mas não só a primeira história, tem ilustrações dele, tem toda uma entrevista com ele abrindo esse número, mas tem uma parte aqui que mostra parte da coleção dele de ilustrações de desenhistas da década de 1950 e 1960. A maioria desses desenhistas eram desenhistas que trabalhavam fazendo ilustrações para revistas e para obras de Kamishibai. E dá para notar que vários desses desenhistas trabalhavam com esse estilo que representava os rostos humanos com essas manifestações apáticas de emoção, que mostra que todo o estilo de desenho do Maruo não é uma coisa surgida do nada, é toda uma construção a partir de referências desses autores dos anos 50 e dos anos 60. Inclusive, vários deles já tinham feito adaptações da obra do Edogawa Rampo e de outras obras influenciadas pelo Eroguro Nonsenso, combinado com essas tradições da Shunga e do Mizoe, que vem lá das gravuras do século XVIII, começo do século XIX. Mas vamos voltar aqui para o estranho conto da Ilha Panorama. Dá para notar nessa história, tanto na versão do Maruo quanto na original do Edogawa, essa forte influência da obra do Edgar Allan Poe, tanto que o Allan Poe ele é citado ao longo da história. Mas não só isso, o Hitomi está o tempo todo angustiado porque ele tem medo de uma coisa que é a Chioko, que era a esposa do Komoda, que agora ele assumiu a identidade do Komoda e virou a esposa dele. Só que o que deixa ele angustiado é ele pensar que a Chioko é a única pessoa que pode descobrir que ele não é o Komoda, porque ela conhecia ele intimamente. Então ele passa boa parte da história tentando evitar ela e tendo medo dela. E que é muito uma referência às obras do Poe, principalmente ao Coração Delator, né? Aquele sujeito que ele tá o tempo todo paranoico, com medo de que a coisa que ele fez errada pode ser descoberta a qualquer momento. Mas tem outro elemento que é bastante importante nessa história, que o Hitomi, quando ele assume o lugar do Komoda, para ficar com a riqueza do Komoda, ele não quer o dinheiro do Komoda pelo dinheiro em si. Ele quer aquele dinheiro, a riqueza do Komoda, como um recurso para executar um plano muito específico. Ele compra uma ilha e diz para os pessoal que trabalha com ele que ele quer construir naquela ilha um parque de diversões. Que ele está enrolando eles, porque não é exatamente o parque de diversões que ele quer. O administrador, que é o cara de confiança ali do Komoda, que em nenhum momento desconfia que o Komoda não é o Komoda, ele é leal ao Hitomi, pensando que o Hitomi é o verdadeiro Komoda a história inteira, ajuda ele a fazer essa construção. Ele diz para esse administrador de confiança dele que o que está motivando ele a construir esse grande parque é porque ele quer deixar uma marca no mundo. A família dele toda morreu jovem, ele foi dado como morto e teve que sair do caixão, e que ele pode morrer a qualquer momento, e que ele quer deixar uma marca no mundo, que quando ele morrer, ele quer que algo dele sobreviva no mundo. E essa coisa seria esse parque de diversões que ele vai construir nessa ilha. Depois o Hitomi pensa que, não, eu só disse isso para enrolar o cara. Mas ao longo da história a gente pode deduzir que talvez ele não tenha dito isso para enrolar o cara, e sim ele acredite nisso de fato. E ele quer construir esse suposto parque de diversões, ele usa todo o dinheiro da família do Komoda, vende coisas, quebra vários dos negócios do Komoda para construir esse parque, que ele compra a ilha e começa a fazer várias obras e reformas na ilha. Só que o plano dele não é construir um parque de diversões, é construir um tipo de paraíso artístico hedonista naquela ilha. Ele quer construir um lugar muito inspirado nas histórias que ele escrevia e que ele não conseguia publicar, que eram histórias de ficção utópica, e ele transforma essa ilha num tipo de grande jardim de arte de prazer. Leva artistas para lá, pessoal do circo e pessoas que ele conhecia e tal, e as pessoas lá vivem uma festa eterna, sempre comemorando, com fogos de artifício, com música, fazendo relações sexuais, todo um lugar dedicado em que as pessoas existam lá apenas para satisfazer os seus prazeres. E ele constrói essa ilha a partir da criação de vários ambientes diferentes, cada um deles dedicado a um tipo de tradição, a um tipo de estética, a um tipo de arte, em que a pessoa pode viajar por aqueles diferentes ambientes, e cada vez que ela entra num ambiente, ela vai parar num lugar que parece ser totalmente diferente. E mais pra frente ele conta que ele fez isso usando a técnica do panorama, que é daí que vem o nome da história. O panorama eram construções que eram comuns ali no século XIX, que eram abertas ao público, que eram basicamente a ideia de construir uma torre em que o público ficava em cima dessa torre, e em volta dessa torre era construído um cenário imitando algum ambiente específico. O ambiente que ele dá ali como exemplo é da Guerra Sino-Japonesa. Se faz toda uma construção ali em volta da torre, com vegetação, com terreno, com bonecos vestidos com roupas de época, inclusive pode ter atores ali. Então todo o redor daquela torre é manipulado para reconstituir um cenário qualquer, que pode ser de qualquer ambiente, de qualquer lugar do mundo. Mais ao longe, no final desse
esse cenário manipulado, é construída uma grande muralha circular, e essa muralha é pintada uma paisagem realista que tem relação com o ambiente encenado ali imediatamente em volta da torre. Se vocês virem um grande filme épico antigo, ou qualquer outro filme antigo que se passe em um ambiente que não pode ser usado como locação real, sei lá, no espaço, em outro planeta, que seja numa cidade da Roma Antiga, a técnica que se usava é se fazia no estúdio a reconstituição do cenário, e no fundo tinha um paredão que se fazia grandes pinturas da paisagem. E a ideia é que quando o cenário terminava, aquela pintura no fundo criava uma ilusão de continuar o cenário. Então a ideia é que a pessoa está ali naquela torre, ela vê aquele ambiente, perto dela tem um cenário de verdade, no fundo tem um paredão que está pintado para criar a ilusão que é uma continuidade do cenário que ela está vendo ali perto, e a parte de cima também é coberta com um teto que também pode ter uma pintura de um céu ou outros elementos que tenham a ver com aquele cenário. Então se cria um ambiente pequeno delimitado, mas que o observador ali dentro olha e tem a ilusão de ser um lugar muito maior em um outro lugar, em uma outra época. E o que o Hitomi faz aqui na ilha é transformar a ilha em vários pequenos panoramas. Ele usa essa técnica de panorama combinada com perspectiva forçada para fazer parecer que ali dentro da ilha tem vários grandes ambientes, mas na verdade são pequenos ambientes temáticos conectados um no outro. E o grande projeto do Hitomi é criar ali uma série de ambientes, vários deles que remetem a outros lugares, a outras épocas, todos eles dedicados a questões artísticas e estéticas, para ele e as pessoas que ele escolher viverem ali numa festa de prazer eterno. E uma coisa interessante de observar é que esse imaginário do paraíso do Hitomi, ele é todo baseado em arte neoclassicista. Os ambientes que ele monta, as esculturas, as pinturas, as formas, tem várias obras de arte famosas que são citadas ao longo da história, porque ele faz reconstituição delas na ilha. A grande maioria delas é de arte neoclassicista. Ele está fazendo as referências à arte clássica. E isso é uma coisa bastante relevante para a gente entender o ideal de arte do Hitomi, porque se a gente parar para pensar, o próprio conceito da ilha panorama dele está muito relacionado com a questão dos jardins neoclássicos. A ideia de se construir um grande jardim pegando várias plantas de diferentes lugares e organizando elas ali segundo questões de simetria, de proporção, de formas geométricas, de valores controlados segundo a estética neoclassicista. Inclusive tem uma parte em que o Hitomi ele vai olhar a coleção de arte que o Komoda tinha e ele acha obras do Miró, do Chagall, outras obras de outros artistas modernistas e impressionistas, e ele acha aquilo tudo ruim, aquilo tudo bobagem. Ele quer se desfazer daquilo, vender aquilo ali, porque aquilo não é arte para ele, para construir a ilha dele, que ele considera a obra de arte dele. Então o Hitomi é um daqueles caras que cultua a arte clássica e acha que a arte diferente, por exemplo, a produção modernista, tudo não é arte de verdade. Ele quer construir esse paraíso das artes e do prazer para ele, mas ao mesmo tempo ele tem essa noção de arte que é muito limitada, né, que é muito definida. E ao mesmo tempo que o Edogawa trata isso conceitualmente e o Maru transforma aqui em visualidade nessa obra, vai combinar essa questão do culto à arte clássica, mas também com a estética lá do Eroguro Nonsenso. Porque o Hitomi aqui, ao mesmo tempo que ele aprecia essa arte dele, que é essa arte clássica, esse paraíso dele envolve orgias sexuais, mas também tem toda a questão com a morte, né? Pô, ele se livrou de um cadáver para assumir a identidade do cara. Ele mata pessoas que podem descobrir que ele na verdade não é o Komoda. Ao mesmo tempo que ele sente prazer naquilo que ele tá fazendo, ele tem a culpa, ele sabe que o que ele tá fazendo é errado, mas ele dane-se, ele vai fazer mesmo assim, porque o prazer dele é mais importante do que a pressão moral que diz pra ele não fazer. E pelo fato dele estar cometendo vários crimes para realizar o sonho dele, ele sente ainda mais prazer. O fato dele saber que tá errado faz ele ter ainda mais satisfação quando ele realiza aquilo que ele tá realizando. Então aqui no Estranho Conto da Ilha Panorama tem essa combinação do culto a esse ideal da arte clássica, que não é um culto que parte dos autores, não é o Edogawa ou o Maru que cultuam a arte clássica, é o protagonista, é o Hitomi, fingindo que é o Komoda, que ele cultua a arte clássica, mas ao mesmo tempo essa noção da arte clássica dele está extremamente vinculada com uma fruição a partir de uma estética do Eroguro Nonsenso. Não é arte clássica sozinha, é arte clássica combinada com a ideia do prazer e da crueldade. O prazer de fazer coisas que se sabem que são moralmente erradas enquanto se usufrui dessa estética clássica. Então, ao mesmo tempo que tem toda essa beleza da harmonia, da proporção, da simetria, ao mesmo tempo essa proporção, essa simetria, ela está completamente suja, deformada, maculada, porque ela foi realizada a partir de vilipêndio de cadáver, de assassinato, de falsidade ideológica e de vários outros crimes. Então a beleza
certeza que só foi possível através de atos imorais e criminosos. Mas também é relevante aqui que o Hitomi, ele é um escritor fracassado de ficção utópica, né? E nos remete a toda uma outra tradição literária que também vai ser relevante aqui para o conto do Edogawa. Tem um livro que foi originalmente publicado em 1516, de autoria do Thomas More. O Thomas More, ele escreveu um livro que ele imaginava uma sociedade fictícia perfeita. E ele descreve essa sociedade que não existe, que era perfeita. E para se referir a essa sociedade, ele vai criar uma palavra a partir de termos gregos, que é a utopia, o lugar que não existe. E esse livro do Thomas More, ele vai ser conhecido como Utopia, e que ele vai escrever muito influenciado por a República do Platão, né? Platão, quando descrevia lá na República como seria a polis ideal. O Thomas More, ele vai pegar essa ideia e vai descrever ali no período dele, na modernidade, no século XVI. E a partir da obra do More, vai se criar toda uma tradição que vai ser conhecida como a ficção utópica. Vários autores que vão trabalhar criando histórias a partir da ideia de imaginar sociedades perfeitas e de descrever como funcionariam essas sociedades perfeitas. E ali no século XVIII e XIX vai ter um grande boom da ficção utópica. Vai ter muitos autores que vão trabalhar com ficção utópica. Essa ideia sobre personagens que em alguma forma eles se perdem e vão parar em países que são extremamente diferentes, mas ao mesmo tempo esses países são utopias. São lugares e sociedades perfeitas. A gente pode pensar em exemplos, por exemplo, ali do século XVIII tem as viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, né? O Gulliver é um sujeito que ele é um marinheiro, que ele se perde, vai parar em vários lugares diferentes. Cada país que ele para é um país completamente bizarro e diferente. E em alguns lugares desses são utopias, mas o Jonathan Swift, ele faz uma paródia com a ideia de utopia, né? Por exemplo, quando o Gulliver vai parar em Laputa. Laputa é uma cidade voadora, que ela fica numa ilha voadora no céu. E Laputa é uma sociedade perfeita, as pessoas lá vivem em harmonia, elas têm tecnologia extremamente avançada, só que eles têm um problema que eles são extremamente distraídos, eles não conseguem prestar atenção nas coisas por muito tempo. Ou quando o Gulliver vai parar no país dos Rohins. O país dos Rohins é um país que é uma utopia, todo mundo lá vive em harmonia, só que é um país dos cavalos. Os cavalos lá são inteligentes e eles vivem em harmonia, vivem bem e tal, a sociedade perfeita, só que eles têm um problema que são uns animais selvagens que incomodam eles às vezes, que são os humanos. Os humanos lá dos países dos Rioins, eles são violentos, selvagens, vivem no lodo, na sujeira, e são animais selvagens que eles têm nojo. Daí quando um dos cavalos encontra o Gulliver, ele adota o Gulliver como animal de estimação. E os amigos dele olham e pensam, bah, por que tem esse bicho selvagem aí contigo? E o cavalo que adotou o Gulliver, não, mas esse aqui é diferente. Ele sabe até falar, eu até ensino truques pra ele. E daí o Gulliver vira um animal de estimação desse cavalo, e esse cavalo, quando tá comendo, ele pega uma tigelinha e bota uma comida do lado da mesa no chão pro Gulliver comer. Então o Jonathan Swift, ele faz essa paródia das utopias, né? A utopia é difícil de existir. E se existir, não é pros humanos, porque os humanos são selvagens demais para conseguir viver numa utopia. Já no século XIX, por exemplo, a gente tem o Vril, The Power of the Coming Race, do Edward Bulwer Lytton. Depende de como é a tradução que vocês vão achar em português, vai ter vários nomes. Vai ter Vril, o poder da raça que está por vir. Vocês vão achar só como Vril, como a minha edição, que é a raça futura, como Vril, o poder da raça futura. Mas a história é basicamente do protagonista, ele entra numa caverna, acidentalmente cai num buraco e cai no subterrâneo e descobre que existe toda uma sociedade vivendo no subterrâneo de pessoas perfeitas, que são superiores aos humanos, tanto fisiológica quanto intelectualmente, e tem toda uma sociedade lá que vive em harmonia, que é aparentemente perfeita, e ele como humano ele é inferior e ele não consegue se encaixar direito lá. Então vai ter toda uma tradição de ficção utópica na literatura europeia, que inclusive vai ser a grande referência para o gênero que os japoneses depois vão estabelecer do Isekai. O Isekai que é um sujeito que se perde e vai parar num país, num reino completamente diferente, cheio de maravilhas. É uma releitura do ideal da ficção utópica. E a ficção utópica, ela vai se tornar popular ali no século XVIII, no século XIX, porque vai ser um tema que vai interessar bastante os iluministas. Ali o pessoal do iluminismo, quando eles vão estabelecer ali toda a filosofia iluminista, a ideologia liberal, que vai se estabelecer ali, né, com uma oposição às monarquias absolutistas e às teocracias, né, contra a Igreja Católica e a Contra-Reforma, e os reis absolutistas, a ideia de propor a democracia moderna e todos aqueles ideais liberais iluministas,
iluministas, eles vão usar a ficção utópica para imaginar como seria a sociedade iluminista no futuro. Ó, a gente vai se livrar do rei, a gente vai se livrar dos nobres, a gente vai se livrar da teocracia e vai estabelecer uma democracia. E essa democracia no futuro, se a gente souber trabalhar com isso, nós vamos criar uma sociedade perfeita em onde todo mundo vai viver bem, vai ser feliz. Então vai ter muito imaginário de sociedades no futuro que atingiram a condição de utopia. E isso vai ser bastante relevante para esses autores iluministas, e a tradição artística do iluminismo vai ser o neoclassicismo, porque até aquele período a Igreja Católica com a Contra-Reforma e as monarquias absolutistas usavam muito a arte barroca. E essa estética barroca era usada muito como propaganda para a religião e para o Estado. Então os iluministas liberais, eles vão propor o neoclassicismo como uma negação do Estado absolutista, uma negação do Estado teocrático, e buscar inspiração lá na República Romana e nas democracias gregas. A ideia de que supostamente existiram sociedades democráticas igualitárias. E qual era a arte da democracia grega? E qual era a arte produzida na República Romana? O imaginário de produção artística desse período que se manteve é o imaginário da arte clássica. Então o pessoal, os iluministas, vão com o neoclassicismo tentar fazer releituras da arte clássica como essa oposição. A arte que supostamente representaria os ideais democráticos, os ideais liberais e os ideais iluministas. Então o que vai acontecer é que a ficção utópica vai se desenvolver muito dentro dessas tradições neoclássicas. E que faz sentido aqui o Hitomi ser um escritor de ficção utópica, um escritor fracassado de ficção utópica, mas um escritor de ficção utópica, e vai construir esse paraíso dele a partir de ideias que vêm da arte neoclassicista. E principalmente a partir da ideia do jardim neoclassicista. Essa ideia desses jardins que se construíam pegando plantas de vários lugares diferentes e organizando eles de uma forma simétrica, proporcional e geométrica. E uma das referências que o Edogawa vai usar para escrever O Estranho Conto da Ilha Panorama é uma história do Poe, obviamente, que é o grande autor que inspirava ele, que é o Domínio de Arhen, que foi publicado originalmente em 1847. No Domínio de Arhen, a gente tem um narrador, protagonista, que ele conta a história do amigo dele, que era um sujeito que ele era muito rico, que era um sujeito que era muito culto e que ele queria construir um paraíso das artes estético perfeito na Terra, só que ele não era artista, né? Ele não sabia escrever, não sabia pintar, não sabia esculpir, e ele decidiu fazer isso através da construção de um jardim. Então a história conta a ideia desse sujeito construindo um grande jardim, que é uma manifestação perfeita de arte e de beleza. E no começo o narrador não acredita muito, mas aos poucos o amigo dele vai construindo, vai mostrando aquele jardim, e ele começa a se convencer que realmente aquilo é a manifestação perfeita da arte, da estética, da beleza na Terra. E esse conto, obviamente, vai ser uma influência para o Estranho Conto da Ilha Panorama do Edogawa. Só que ele não vai chegar no Edogawa exatamente puro, porque antes do Edogawa, o Tanizaki também escreveu um conto inspirado no Domínio de Arhen. O conto do Tanizaki foi publicado em 1914 e se chama Kondiki no Shi, Uma Morte Dourada, que é sobre um sujeito, que também é um sujeito muito rico, que é também um sujeito muito culto, e que ele quer construir um jardim perfeito. Uma história muito parecida com a história do Domínio de Arhen. Só que diferente da história do Poe, no qual o personagem ele quer construir um jardim e a beleza ele se manifesta através da natureza, esse jardim do personagem do Uma Morte Dourada do Tanizaki, ele é construído a partir da manipulação da natureza. O sujeito ele quer construir um jardim que vai ser a manifestação absoluta da beleza e da arte, só que ele faz vários pequenos ambientes nesse jardim. Cada ambiente é dedicado a uma tradição artística diferente, é dedicado a uma proposta estética diferente. Se no Domínio de Arhen a gente tem essa representação da beleza perfeita que se manifesta através da natureza, em Uma Morte Dourada do Tanizaki a gente vai ter essa representação da beleza perfeita, da arte absoluta através das formas da natureza, mas essa perfeição não se manifesta a partir de uma natureza pura, mas sim da natureza organizada a partir de uma ordenação e de um agir humano. O protagonista de Uma Morte Dourada, ele vai construir esse jardim, que é a beleza perfeita, e essa história do Tanizaki, ela é inspirada na história do Poe, só que o personagem de Uma Morte Dourada, ele vai construir esses pequenos espaços, cada espaço do jardim dele vai ser organizado conforme uma proposta estética específica, conforme um ambiente, uma época específica. Então a beleza que se manifesta através da natureza em Uma Morte Dourada, ela só acontece se tiver um agir humano que organize aquela natureza de uma forma que potencialize essa capacidade da natureza de expressar
expressar a beleza e a arte. E no Estranho Conto da Ilha Panorama do Edogawa e por consequência na versão do Maru, é sim inspirado no domínio de Arhen do Paul, mas também é bastante inspirado em Uma Morte Dourada do Tanizaki, principalmente nessa forma de representar a beleza através da natureza. Porque a Ilha Panorama, ela também é uma ilha que ela tem ali elementos naturais, mas essa beleza que o Hitomi pretendia manifestar através dela, né? Porque o Hitomi é esse artista frustrado que as histórias que ele escrevia não tinham sucesso, mas vai ver na construção da ilha a obra definitiva dele, a obra de arte suprema dele. Essa beleza, ela só é manifestada através de uma manipulação extremamente forte dos elementos da natureza, que não está presente lá na versão do Paul, mas já aparece na versão do Tanizaki. Só que aqui na versão do Edogawa é ainda maior, porque na versão do Tanizaki é simplesmente uma organização de espaço. Aqui essa organização de espaço na versão do Edogawa é uma organização do espaço, mas mais do que isso, é uma organização dos elementos da natureza a partir do uso de tecnologias e que só é possível ser alcançado com o uso dessas tecnologias. Tem uma parte que o Hitomi manda construir um túnel subaquático, um túnel todo de vidro que passa por baixo do mar, e o vidro funciona como uma lente de aumento. Então a ideia de uma lente de aumento, dele levar eletricidade para a ilha, dele precisar usar perspectiva forçada de uma parte da ilha, ele cria um ambiente que é o país das máquinas, que são várias máquinas trabalhando e essas máquinas não produzem nada. Elas estão lá só para se apreciar esteticamente essas máquinas funcionando. É uma beleza que se manifesta através da natureza, mas não só da natureza, precisa de uma manipulação, de uma organização bastante intensa feita pelo agir humano, mas mais do que isso, depende de um uso muito grande da tecnologia. Não seria possível construir a Ilha Panorama se o Hitomi não tivesse acesso a várias tecnologias. E essa questão da manipulação pesada da natureza, ela não está lá no domínio de Arhen. O Edogawa vai tirar esse elemento de Uma Morte Dourada do Tanizaki. Então, Uma Morte Dourada do Tanizaki vai ser tão relevante para como o Edogawa vai construir o Estranho Conto da Ilha Panorama, quanto o domínio de Arhen do Paul foi. Só que tem outro elemento que também é interessante para a gente entender essa ideia dessa construção desses grandes jardins e da construção dessas utopias a partir das manipulações dos espaços naturais, que vem dessa tradição ali do neoclassicismo que o Edogawa se apropriou e que o Maru também se apropria para fazer essa representação visual dessa história. É que dentro da tradição do neoclassicismo também aconteceu um movimento que ficou conhecido como arcadismo. Os neoclassicistas, eles vão se inspirar em um livro escrito pelo Jacopo Sannazaro entre 1480 e 1481, chamado Arcádia. E nesse livro, o Sannazaro, ele vai se inspirar em um poeta lá da antiguidade, que é o Teócritos, que ele descrevia uma região da Grécia chamada Arcádia de uma forma idealizada, como se fosse um tipo de paraíso. E o Sannazaro vai se apropriar desse imaginário criado pelo Teócritos para também construir uma ideia mítica e idealizada da Arcádia como um lugar que era um paraíso pastoral. Imagina uma região em que os humanos vivem de forma harmônica e perfeita e integrada na natureza. Um lugar onde toda a natureza é bela e manifesta arte, e ela é habitada por pastores, mas esses pastores ao mesmo tempo também são artistas e poetas todos. Então um paraíso artístico e pastoril integrado na natureza. E os neoclassicistas, eles vão se inspirar nesse texto do Sannazaro para criar esse movimento dentro do neoclassicismo, que é o arcadismo, que vai ser todo esse culto, esse imaginário da Arcádia, esse lugar que existiu na Grécia, mas o que eles falam não é a Arcádia real, é uma Arcádia idealizada, como esse lugar que é uma utopia clássica. Um lugar que supostamente existiu no mundo antigo, na Grécia clássica, que seria uma utopia. Então não é projetar a utopia para o futuro, mas projetar a ficção utópica para o passado. Imaginar a Arcádia como uma utopia que já existiu e que agora está fora do alcance, e usar esse imaginário dessa Arcádia idealizada como um objetivo que a arte deveria alcançar. Fazer toda uma produção artística com uma estética para tentar atingir esse ideal da Arcádia como uma utopia pastoril e artística do período clássico. Então muito desse imaginário do período neoclassicista de construir esses jardins utópicos é uma tentativa de reconstruir esse imaginário da Arcádia mítica. E o Hitomi aqui no Estranho Conto da Ilha Panorama, quando ele está tentando criar essa ilha como esse paraíso do prazer e das artes e como a obra de arte definitiva dele, que integra elementos da natureza manipulados pelo homem de forma simétrica, segundo regras da arte clássica, ele está tentando construir a versão dele da Arcádia. Esse lugar idealizado onde as pessoas vivem só pelo prazer e pela arte, e onde todo o sofrimento, as angústias e as frustrações foram superadas porque as pessoas
pessoas só vivem lá nesse ambiente natural em função da realização artística e da busca do prazer. Então, quando o Hitomi está usando a fortuna que era do Komoda para manipular a ilha, ele está construindo a Arcádia dele. Mas uma Arcádia que, ao mesmo tempo, ela é uma Arcádia idealizada do imaginário neoclassicista, mas também ela é uma Arcádia com os elementos lá da tradição do Eroguro Nonsenso. Só que invocar o imaginário da Arcádia tem um preço, e o Edogawa sabia disso. Teve um pintor barroco chamado Guercino, que entre 1618 e 1622, ele pintou um quadro chamado Et in Arcadia Ego, mas também é conhecido como Os Pastores da Arcádia. Nesse quadro, ele pinta um ambiente da Arcádia. A Arcádia é esse paraíso idealizado, utópico, que supostamente teria existido na Grécia Antiga, habitado por pastores que também são poetas e artistas, um lugar perfeito onde não existe mais sofrimento e todo mundo vive pelo prazer e pela realização artística, integrados na natureza. E nesse quadro mostra dois pastores que estão caminhando pela Arcádia, só que eles se veem surpresos porque eles encontram ali na frente deles, no meio do caminho pelo qual eles iam, um crânio. E embaixo desse crânio está escrito a frase que é um dos títulos do quadro, Et in Arcadia Ego. O crânio, ele vai invocar toda uma tradição que fazia parte ali do imaginário da arte barroca, que são as vanitas. As vanitas são as vaidades. É toda uma tradição de representação alegórica que está vinculado com o imaginário de uma alegoria moralizante, para fazer as pessoas lembrarem das vaidades, das arrogâncias delas e tentar ser um tipo de alerta para as pessoas não irem por esse caminho. Um exemplo clássico de vanitas: representar um espelho e do lado do espelho um vaso com flores, sendo que uma dessas flores está murcha. Essa questão do espelho e as flores e a flor murcha, a flor é uma coisa que é a beleza, mas uma flor que está murchando, que já está morrendo, e a ideia do espelho é uma alegoria moralizante em relação às pessoas que são arrogantes por serem muito bonitas. O sujeito é muito bonito e ele, eu sou lindo, só que a alegoria está dizendo, olha só, toda flor, por mais bela que ela seja, uma hora ela vai murchar. Então a ideia é tentar lembrar a pessoa de que se a única característica boa que ela tem é a beleza, daqui a pouco ela vai estar velha, e quando ela ficar velha ela vai ficar feia, e se a única coisa boa que ela tinha era a beleza, então ela não vai sobrar nada para ela. Então é uma alegoria que está ali para julgar moralmente o sujeito. Olha só, se tu é bonito demais, tu não pode ser convencido por ser bonito demais, porque daqui a pouco tu ficou feio e tu ficou nada. Não só era uma declaração para as pessoas não serem arrogantes, como também para as pessoas tentarem buscar algum tipo de valor ético ou não material, sabe? Buscar alguma coisa que não é só o supérfluo, o fútil e o superficial. Então vai existir toda uma vasta simbologia de vanitas, e uma dessas vanitas que vai se destacar é a memento mori, a lembrança da mortalidade. Lembre-se que tu é mortal. É a ideia de lembrar o sujeito, olha só, uma hora tu vai morrer. Não importa o que tu faça, tu também vai chegar ao fim. E um dos clássicos símbolos para a alegoria do memento mori é o crânio. Então os pastores da Arcádia estão passeando por ali, naquele paraíso utópico idealizado clássico, e vem uma caveira, se espantam com aquela caveira e está escrito ali embaixo da caveira, Et in Arcadia Ego. Só que em 1627, o Nicolas Poussin vai fazer uma versão dele do Et in Arcadia Ego, ou Os Pastores da Arcádia, em que ele também vai pintar pastores caminhando pela Arcádia e encontrando ali um memento mori. E é relevante aqui entender quem foi o Nicolas Poussin. O Poussin, ele foi um pintor francês que trabalhou ali com a tradição barroca, mas com a tradição barroca clássica. Ele foi para a Itália estudar a arte renascentista, voltou para a França, e o Poussin, enquanto ele era vivo, muitos críticos de arte da época vão declarar que ele era o maior artista que já existiu de todos os tempos, como sendo o pintor que superou o Michelangelo, que até então o Michelangelo era tratado muitas vezes como o maior pintor que já existiu. Muito disso, de puxar o saco do Poussin, é porque os franceses, eles queriam competir com os italianos como sendo um grande centro artístico. E se o Poussin, um francês, fosse declarado o maior artista que já existiu, significaria que os franceses superaram os renascentistas italianos na questão das artes. E não só o Poussin, ele vai ser declarado como o maior pintor que já existiu de todos os tempos, ali ainda no século XVII, como ele vai ser usado como modelo para as academias de arte que estavam se estabelecendo na Europa ali no século XVII. Então o ensino de arte formal, se a pessoa ia para uma academia para estudar pintura, estudar escultura, estudar o que seja, se ensinava nessas academias de arte
parte que o ideal artístico a ser alcançado é o Poussin. Poussin é o maior artista de todos os tempos. Quanto mais parecido for tua obra do que o Poussin fazia, melhor é. Quanto mais diferente for do Poussin, pior é. E esse valor ele vai continuar nas academias de arte até o século XIX. Tanto que no neoclassicismo, o Poussin ainda vai ser resgatado. Os artistas neoclassicistas ali do período do Iluminismo vão usar o Poussin como inspiração também, e as academias de arte vão continuar ensinando que a arte boa é o Poussin. Então o Poussin ter se tornado paradigma do ensino da arte na Europa vai ser uma das coisas que vai determinar toda essa tradição ocidental de valorizar a arte a partir do quanto naturalista ela é. Quanto mais parecido com aquilo que está tentando representar, melhor é. Assim, é porque o modelo era o Poussin. E o Poussin era um pintor que seguia a tradição da arte clássica. Mas mais importante ainda que a versão de 1627 do Et in Arcadia Ego do Poussin é que 10 anos depois, entre 1637 e 1638, ele fez uma nova versão do Et in Arcadia Ego, também conhecido como Os Pastores da Arcádia. E essa versão é que vai se tornar muito famosa, vai ser uma grande obra de arte que vai influenciar muita gente e vai ser bastante importante depois para os artistas do neoclassicismo. E nessa pintura, o Poussin representa de novo os pastores que estão caminhando ali pela Arcádia, lembrando que Arcádia, essa Arcádia idealizada, uma utopia que teria existido na Grécia Antiga, em que as pessoas eram todas pastores e ao mesmo tempo artistas e viviam em harmonia e integradas na natureza, e ali os pastores estão passando e eles veem uma ruína e param para ver essa ruína. E daí a gente tem que parar para pensar que, pô, se tem uma ruína ali, é porque existiu uma coisa que não existe mais. Teve alguém que gastou seus recursos para fazer uma grande construção, aquilo ali pode ter sido uma mansão, pode ter sido um castelo, pode ter sido um monumento. Só que esse monumento, essa mansão, castelo, seja lá o que foi, aquilo desabou e só sobrou um pedacinho de muro, só sobrou ali uma ruína. E os pastores, eles estão admirando aquela ruína, né, porque eles não sabem o que é aquilo, e tá escrito ali na ruína em relevo, inclusive é muito legal porque o Poussin pinta um dos pastores nessa segunda versão, meio que passando o dedo no relevo, e que tá escrito aí em relevo ali naquela ruína, Et in Arcadia Ego. E esse Et in Arcadia Ego, a gente tem mais de uma interpretação possível. Uma das leituras é: eu também estive na Arcádia. Imagina aquele sujeito que viveu ali na Arcádia há muito tempo, construiu aquela grande construção, ele morreu, a construção dele desabou, e não importa o que ele foi, não importa o que ele fez, tudo que sobrou foi um murinho. E aquele murinho em ruínas, daqui a algum tempo, ele também vai desabar e não vai sobrar nada. Então esse sujeito, ele foi um grande sujeito que fez grandes coisas, mas tudo que ele foi, tudo que ele fez, chegou um momento que foi esquecido. Ninguém lembra mais quem é ele. Ninguém lembra mais que construção era aquela e sobrou uma ruína. E antes de morrer, ele escreveu ali Et in Arcadia Ego. Eu também estive na Arcádia. Ele, em desespero, tentou marcar a existência dele. Só que aquela gravação Et in Arcadia Ego na ruína, ela também está se desmanchando. Tanto que o sujeito tem que passar um dedo para conseguir ler o que está escrito ali. E uma hora aquela ruína vai desabar toda e não vai sobrar nada. Então o que o Poussin faz aqui é um memento mori muito mais elaborado do que se ele só colocasse uma caveira para lembrar ali que as pessoas que elas são mortais. A ideia aqui é que não importa nossas realizações, não importa o que nós façamos, uma hora nós vamos ser completamente esquecidos, nós vamos morrer, nós vamos acabar, tudo que nós tivemos, que nós fizemos, vai acabar e vai deixar de existir, e ninguém vai lembrar da gente, todo mundo vai ser esquecido, não importa o quanto tu é bonzão, daqui a pouco tu não vai ser nada, e tudo que tu fez não vai ser nada, e ninguém nem vai lembrar que tu existiu. E o Et in Arcadia Ego, essa última gravação que o sujeito deixou num desespero, dizendo: lembrem-se de mim, eu também estive aqui na Arcádia, esse registro uma hora também vai desmoronar, e as próximas gerações de pastores, poetas que vão passar por ali nem vão saber que um dia existiu ali uma construção. Essa é uma das possíveis interpretações para a frase. Mas uma outra tradução para Et in Arcadia Ego é: até eu estou na Arcádia. E quem gravou não foi o sujeito que fez a construção. Essa frase foi dita pela própria morte. A própria morte como uma entidade, essa alegoria para o ato de morrer, ela está dizendo: até eu estou na Arcádia. E ela está dizendo isso para aqueles jovens que estão passando, aqueles jovens pastores, poetas que estão passando. Eles são jovens e é algo comum da juventude se imaginar como invencível, se imaginar como imortal. Olha só, eu sou jovem, tem muito tempo ainda até eu envelhecer, eu posso fazer muita coisa, eu posso fazer qualquer coisa e eu vou escapar, eu vou sobreviver. Me preocupar com a própria vida, me preocupar com consequências, é bobagem, é coisa de gente velha. E a morte está dizendo para aqueles jovens pastores, poetas: eu também tô aqui na Arcádia, eu também tô aqui, e mesmo vocês
vocês estando na Arcádia, uma hora eu vou alcançar vocês. E vocês vão morrer e vocês vão acabar do mesmo jeito que o sujeito que fez essa construção que agora é ruína, ele acabou e foi esquecido, vocês também vão acabar e vocês também vão ser esquecidos. Então esse imaginário da Arcádia, além de trazer essa questão dessa utopia em que todos os sujeitos vivem só pelo prazer e pelas artes, sem preocupação, integrados na natureza, que é basicamente uma noção de paraíso, mesmo na Arcádia, mesmo se vocês cheguemos na Arcádia, a morte vai nos buscar lá também. A ideia de que não importa o quanto nós nos esforcemos para chegar no paraíso, não importa o quanto nós nos esforcemos para construir o nosso próprio paraíso, nós não vamos conseguir aproveitar ele. O paraíso vai durar, mas nós vamos acabar antes. E essa é uma questão que está aqui no Estranho Conto da Ilha Panorama, quanto também nas obras que inspiraram ele. Agora, momento de spoiler. No final do Domínio de Arran, lá do Edgar Allan Poe, o personagem que queria construir o Grande Jardim, ele consegue construir o jardim, só que ele morre antes do jardim ficar pronto, antes dele poder aproveitar o jardim. Na versão de Uma Morte Dourada do Tanizaki, o sujeito ele consegue construir esse grande jardim utópico dele, que são vários ambientes, todos eles dedicados à arte e aos sujeitos viverem no prazer, só que aqui o Tanizaki ele faz uma referência ao paraíso budista, porque tem várias descrições do paraíso budista que afirmam que no centro do paraíso tem uma estátua dourada do Buda. O que o personagem de Uma Morte Dourada do Tanizaki faz? Ele constrói aquele jardim paradisíaco dele, um lugar onde as pessoas podem viver só em função da arte e do prazer, só que ele se dá conta de que uma hora ele vai morrer e que ele não vai poder aproveitar aquilo para sempre. Então o que ele faz? Ele derrete ouro, para no centro do jardim e despeja ouro sobre ele para ele morrer, mas se transformar numa estátua dourada que vai integrar aquele jardim. Então ele, de certa forma, ele vai acabar, mas de certa forma ele vai continuar existindo para sempre como parte daquele jardim. E algo parecido também vai acontecer na versão do Edogawa no Estranho Conto da Ilha Panorama, porque no final a família da esposa do Komoda fica preocupado que a esposa dele foi para a ilha e nunca mais foi vista, e eles contratam um detetive para descobrir o que aconteceu. E o detetive vai investigar e ele acaba encontrando o conto de ficção utópica que o Hitomi escreveu e começa a ligar as coisas, o quanto aquela ilha construída parece com a utopia que o Hitomi escreveu no livro dele. E ele vai investigar e descobre que o Hitomi Hirosuke era um colega de faculdade do Komoda Genzaburo que era muito parecido com ele. Então o detetive vai até a ilha e conta pro Hitomi que ele descobriu tudo. Ele sabe que, na verdade, o Komoda não é o Komoda, é o Hitomi disfarçado, que ele roubou a identidade do Komoda e usou a fortuna dele para transformar em realidade a ficção utópica que ele tinha escrito quando ele era um escritor fracassado. E aqui tem uma contradição, porque a Ilha Panorama é a obra de arte suprema do Hitomi. Ele vê aquilo como a obra de arte definitiva dele. Só que o que vai destruir a chance dele de aproveitar aquela obra de arte definitiva é a obra de arte dele fracassada. É aquele conto ruim que ele tinha dificuldade para publicar e que não fez sucesso nenhum. É graças à obra de arte dele ruim que o detetive vai conseguir ligar as coisas e impedir ele de usufruir a obra de arte que ele considera a obra definitiva dele. E o Hitomi, encurralado pelo detetive, ele confessa pro detetive o que ele fez e diz que ele vai se entregar, ele só precisa de tempo para preparar as coisas. E a preparação das coisas dele é: ele se amarra num fogo de artifício gigante e se dispara pro céu e explode no ar com os fogos de artifício e os pedacinhos dele chovem pela ilha. Então ele se mata, ele morre, ele não pode aproveitar a Ilha Panorama, que é o paraíso utópico que ele construiu, mas ao se despedaçar, se destruir em cima da ilha, os pedaços dele se espalham pela ilha e ele se integra na ilha. Do mesmo jeito que o personagem de Uma Morte Dourada do Tanizaki. Nenhum dos três personagens, tanto da versão do Edogawa, a versão do Tanizaki e a versão do Poe, nenhum deles o personagem pôde aproveitar o paraíso que eles criaram. Mas a versão do Tanizaki e a versão do Edogawa, apesar deles não poderem aproveitar, de alguma forma eles conseguiram se integrar naquele paraíso, fazer parte daquilo. E se o Hitomi disse lá pro administrador dele que ele queria construir a ilha porque ele queria deixar uma marca dele no mundo, mas depois ele pensou sozinho: não, eu falei isso só para enganar o cara. A Ilha Panorama é o equivalente pro Hitomi do cara que na Arcádia antiga mítica escreveu Na Ruína em Arcádia Ego. É o grito dele de dizendo: olha só, eu também existi aqui. Aqui tá a minha realização que eu tô deixando para vocês. Eu vou acabar, mas eu vou tentar deixar minha marca no mundo. Só que se a gente parar para pensar no que aconteceu depois da história, se o Hitomi, se passando pelo Komoda, morreu e ele não tem herdeiros, provavelmente os sócios dele vão brigar pelo que sobrou da fortuna dele, se é que sobrou alguma coisa, vão brigar pela ilha, e aquela ilha ela não vai mais se sustentar, aquela ilha ela vai acabar. Então todo o esforço dele de
construir o paraíso utópico dele, ele não pôde aproveitar de fato essa utopia dele, esse jardim arcadiano dele, como também logo depois que ele morreu, aquilo ali provavelmente acabou, aquilo ali deixou de existir. Virou só uma ruína que alguém por ali vai passar e vai ler Et in Arcadia Ego escrito. E tem um ponto interessante que está na versão original do Edogawa, mas que o Maru não incluiu na adaptação dele, que é depois que o Hitomi ele se mata, a gente sabe que o detetive tinha descoberto que o Hitomi estava fingindo que era o Komoda, que ele praticou vários crimes para construir a Ilha Panorama, para construir esse jardim utópico arcadiano dele. Só que do mesmo jeito que o personagem lá do domínio de Arranque no começo, ele fica meio cético em relação ao jardim que o amigo dele está construindo, mas quando ele vai vendo o resultado, ele começa a acreditar, pô, realmente aquilo ali é uma grande manifestação da beleza e da arte na Terra. O detetive, quando ele chega na ilha, ele também fica encantado na ilha e decide que ele não quer entregar o Hitomi porque ele também quer viver na ilha. Então, se o Hitomi não tivesse se suicidado com os fogos de artifício, ele poderia ter usufruído da ilha, mas ele não acreditou no trabalho dele, porque ele era um escritor ruim e todas as obras que ele fazia não convenciam ninguém. Quando ele construiu a ilha, ele não acreditou que a ilha pudesse ser essa grande manifestação de beleza, que pudesse impressionar o detetive e convencer o detetive de que ele estava certo, porque aconteceu isso. O detetive chega na ilha e ele pensa, pá, isso aqui realmente é o paraíso na Terra, eu quero viver aqui. Mas o complexo de inferioridade do Hitomi fez com que ele nem cogitasse que ele pudesse convencer o detetive. Ele achou que o cara ia achar uma bobagem, entregar ele e preferiu se matar pra se despedaçar na ilha e virar parte da ilha, como fez o personagem lá de Uma Morte Dourada do Tanizaki. Então quando o Maru faz essa versão dele do Estranho Conto da Ilha Panorama, não é por acaso que ele escolhe uma obra do Edogawa. Ele escolhe uma obra do Edogawa porque o Edogawa é um dos autores que vai fazer parte lá do estabelecimento do Eroguro Nonsenso, lá nas décadas de 1920 e 1930, que vai ser a grande estética que vai inspirar a obra do Maru, como também o Tanizaki era. Então aqui no Estranho Conto da Ilha Panorama, a gente tem essa relação entre o Eroguro Nonsense e a arte clássica, e esse imaginário da Arcádia e da ficção utópica. Bom, por hoje era isso. Peço que quem gostou aperte no gostei. Se vocês odiaram, aperte no não gostei, porque vai ajudar a divulgação do vídeo igual. Compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus inimigos, tanto com a população das utopias quanto das distopias. Agradeço muito aos apoiadores do canal, porque é graças aos apoiadores do canal que esse canal existe. Se vocês não conhecem da campanha, convido para passar lá na página do Ilha Kaiju no Apoia-se. Convido também para seguir o Ilha Kaiju nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e sei lá onde mais vocês acharem. E obrigado e até o próximo vídeo.